propaganda migrou para a internet. Será que isso representou apenas uma troca de canal entre o anunciante e o consumidor? Seguramente não. A propaganda online tem características muito distintas da propaganda no rádio e na televisão, embora ainda haja lugar para mensagens publicitárias convencionais, como as que há nos jornais online e nos programas de rádio e televisão de formato convencional, apesar de veiculados pela internet. Mas as formas de anunciar produtos na internet mais comuns são interativas, e se quisermos achar-lhes um antecessor, elas se parecem mais com os programas de vendas diretas que se tornaram comuns anos atrás com a chegada de TV a cabo. Mas aqueles anúncios eram longuíssimos. Se o estímulo à compra por impulso caracteriza as duas modalidades de publicidade, a modalidade contemporânea, na internet, é mais rápida, mais interativa e, em geral, mais comparativa com os produtos concorrentes. Ela também é mais embasada nos dados dos consumidores colhidos de diferentes formas pelos sites que comercializam anúncios. E quase sempre chega sem ser chamada, de uma maneira ainda mais impertinente do que a cuidadosamente programada pelos canais de TV aberta. Assisti-la é o preço que pagamos para termos acesso a conteúdos que nos interessam, sem pagarmos assinaturas ou ingressos. Essa nova publicidade impõe, certamente, novas questões e novos desafios. Das formas éticas de se anunciar, com o devido respeito pela imagem e demais direitos associados aos produtos concorrentes, à concorrência desleal. Do uso autorizado dos dados do cliente para oferecer-lhe anúncios de produtos que lhe interessam, ao abuso e à invasão de sua privacidade, de sua capacidade de apresentar os produtos sem irritar nem cansar os usuários. E, claro, da viabilidade de se garantir os direitos de propriedade intelectual aos criadores de formas mais éticas, efetivas e agradáveis de se fazer anúncios digitais. Este é o universo do que veremos discutir nesse painel. Bom dia a todos, eu sou a Tatiana Campelo, é um prazer estar aqui com vocês hoje, agradecemos a audiência e temos certeza que o debate hoje será muito interessante. Eu tenho o prazer de convidar dois palestrantes e um debatedor, que eu vou apresentar agora rapidamente cada um deles pela ordem da fala deles. Primeiro, a gente tem a doutora Camila Rosa, que é advogada do Google, pós-graduada em Direito de Consumidor e Processo Civil pela PUC São Paulo e graduada em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Depois nós temos o doutor Eduardo Azuma Nishi, excelentíssimo senhor desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo desde 2015, integrando a primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial, tendo anteriormente atuado como advogado na área societária e em escritórios de advocacia, executivos de empresa e consultor na área fiscal. É mestre em Direito Comercial pela PUC de São Paulo, graduado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e em Administração de Empresas pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. E, por fim, nós temos o nosso debatedor, o doutor Eduardo Mendonça, professor em Direito Constitucional e Direito Digital do Centro Universitário de Brasília, coordenador do Centro Brasileiro de Estudos Constitucionais, doutor em Direito Público pela UERJ e advogado atuante também. O nosso debate hoje vai trazer um tema palpitante, que é justamente a propaganda online, quais são os desafios práticos e jurídicos de uma nova realidade de comunicação. Então, a gente vai trazer um pouquinho do que o mundo atual e a tendência do mundo dentro da propaganda tem ocorrido, tem feito, e para isso a gente vai começar, então, com a palestra da doutora Camila Rosa, que vai, então, nos abrilhantar aqui, explicando um pouco como o Google, como uma empresa referência em tecnologia e inovação, tem atuado nesse tema. Doutora Camila, a palavra é da senhora. Bom dia a todos, muito obrigada, doutora Tatiana, muito obrigada à BPI, aos organizadores pelo convite. Para mim é uma honra e uma responsabilidade falar com todos vocês hoje. Quero agradecer também ao doutor Eduardo, ao doutor Antônio Nishi, pessoas que eu admiro e que eu aprendo tanto. É mais uma vez uma honra participar de um painel junto com vocês.
Para começar a minha fala, eu quero apresentar um vídeo do Google para vocês. The most human trait is to want to know why. And in a year that tested everyone around the world, why was searched more than ever. The spread of the coronavirus has passed a significant milestone. And while we didn't find all the answers, we kept asking. Some questions inspired joy, others excitement. Life in the bubble. You love me? Yes. You love me? Yes. You love me? Yes. I don't know what an improper fraction is. Keep all of those distractions out of the way. We found toilet tissue, y'all. Oh my God. Put it on there and start it up for me. What are y'all doing? It's still March. How many days in March? Some questions made us cry. You know, we've been through our ups and been through our downs. I think the most important part is that we all stay together throughout. I love you guys. Some made us worry about this spinning rock we call home. Fires were detected in the Amazon rainforest. Why were so many lives lost? Almost 1.5 million people have now died of COVID-19 worldwide. Why are we still asking the same questions? George Floyd repeatedly told the officers that he could not breathe. So why do we still have strength to continue? I believe in your power. I believe in our power. Chants of Black Lives Matter echoed from thousands of protesters in cities around the world. Why are we not defeated? We have made too much progress, and we are not going back. We are going forward. Planes are starting to arrive in Beirut, full of international aid. Firefighters from around the world arriving in California. There are over 100 coronavirus vaccines in development worldwide. This is one of those times when people look out for one another and have each other's backs. We kept going for those who showed us the way. Think about how you would like the world to be for your daughters and granddaughters. Remember, the struggles along the way are only meant to shape you for your purpose. Press on with pride and press on with purpose. Why is it that this year showed its worst and we still found ways to triumph? An incredible feat for Maya Gabeira. Naomi Osaka, U.S. Open Championship. Can't let Corona stop you. Can't let quarantine stop you. So until we get to every answer, we're still searching. O mundo mudou. Se até março de 2020 a gente já estava quase sempre conectado, buscando informações online e realizando uma série de atividades, é seguro dizer que após o início da pandemia de Covid-19, isso só se intensificou. As nossas relações, tanto pessoais quanto profissionais, a nossa forma de consumo de informações, de produtos, de serviços, tudo isso passou a ser, na sua quase que integralidade, de maneira online. Nós temos no Brasil hoje mais de 230 milhões de usuários ativos em smartphones. O e-commerce cresceu de 2020 para 2019 75%, e esse é um número que se manteve aumentando em 2021. O que significa tudo isso? Significa que a gente descobriu a realizar cada vez mais atividades de forma online. E vai continuar assim, né? Nós temos profissões que jamais antes imaginadas sendo realizadas na casa de uma pessoa, elas hoje acontecem bem. Então, o mundo mudou. E para as empresas de tecnologia, o que isso significa? Significa que a gente precisa cada vez mais focar no nosso usuário, focar naquilo que temos para oferecer e oferecer a melhor ferramenta, o melhor serviço de acordo com as necessidades do nosso usuário. Falando do Google, especificamente, qual é a missão do Google? É organizar as informações do mundo e torná-las acessível e útil para o mundo globalmente. Essa é a nossa missão. Então,
o que importa para o Google, quando você faz uma busca, você encontra não só um estabelecimento, aquele estabelecimento que você procurou, você acha informações sobre como chegar até lá, como está o trânsito, qual o melhor horário de saída, qual é a fila daquele estabelecimento, quanto você vai gastar, mais ou menos, ticket médio, fotos, vídeos, reviews, né, informações de outros usuários a respeito daquele estabelecimento. Tudo isso para que os nossos usuários tenham o maior número de informações e que aquilo faça diferença. Não basta ter a informação, não basta achar ali o site. De que forma eu posso aplicar? Como isso vai mudar o meu dia? Se eu sei o melhor horário para sair, eu fico um pouco mais na minha casa, eu curto mais com os meus filhos, eu não preciso ficar tão desesperada. Enfim, essa é a mudança, né, que a gente vê cada vez mais. E essa é a beleza do Google, das ferramentas que o Google oferece. Eu sou uma entusiasta, eu trabalho com o Google já há mais de 10 anos e eu sou apaixonada por todas as ferramentas, todos os produtos que a gente oferece, porque eles, de fato, fazem diferença na vida do usuário. Tá bom, mas entrando em publicidade online, que é o nosso tema, né? De que forma os anunciantes pequenos, médios, grandes, podem utilizar as ferramentas que o Google oferece para alavancar o seu negócio? Nós temos o Google Ads. O Google Ads é a segunda ferramenta que o Google lançou. Nós começamos com a busca e, posteriormente, veio o Google Ads, e é a nossa ferramenta de publicidade digital, ferramenta online do Google. Então vamos usar aqui um exemplo. Eu sou uma fotógrafa, não sou advogada, sou fotógrafa e eu quero anunciar. Não tenho condições de anunciar nas grandes mídias, é caro para mim, estou começando. Como eu faço? Eu vou para o Google, vou para o Google Ads. Primeira coisa que eu escolho no Google Ads, onde eu quero anunciar? Quero anunciar na busca, quero anunciar no YouTube, quero utilizar o Google Shopping, quero utilizar as formas de anúncio dentro dos aplicativos. O que eu quero? Decidir que o anúncio na busca é a melhor opção para mim. Quero que quando alguém fizer uma pesquisa por fotografia, encontre o meu serviço. Ok, então escolhi a busca. Agora eu vou para que parte? Eu escolho o público que eu quero atingir. A idade, eu quero, então, mulheres de 20 a 45 anos. Quero que seja apenas em São Paulo. Quero que estejam num raio de 20 quilômetros do meu endereço. Tudo isso para quê? Por que o usuário, o anunciante, ele pode escolher tantas informações a respeito do público? Para que ele, de fato, chegue num público que tem interesse pelo serviço que ele tem a oferecer. Nas mídias tradicionais, o que a gente tem é uma tentativa, não é mesmo? Então, quando você escolhe uma mídia, você escolhe fazer um anúncio na televisão, esse programa X tem 25% de audiência. Tá bom, então eu quero anunciar, acho que 25% de audiência vai ser bacana. Mas será que quando chegar o momento da propaganda, as pessoas que assistem aquele programa continuarão no sofá e verão a sua propaganda? Ou elas vão levantar, vão ao banheiro, vão pegar alguma coisa para comer, vão utilizar o celular, responder aquela mensagem que chegou durante o programa e que elas ignoraram. Então, quando a gente fala das mídias tradicionais, embora boas, elas são menos assertivas do que a mídia programática. Então, isso é uma das coisas mais legais na mídia programática, é você investir o seu dinheiro em algo que, de fato, vai te trazer o resultado que você busca. Você vai chegar no usuário que busca por aquele serviço, e não apenas uma pessoa X, certo? Então, eu, fotógrafa, quero chegar em pessoas que querem fotografar o parto. Então, eu sequer quero que o meu resultado apareça para alguém que está buscando por fotografia de comida. Não, eu restringo. Mais do que escolher o meu público, né? Voltando, então, para a questão do Google Ads. Escolhi onde eu quero anunciar, escolhi o meu público, eu vou escolher quanto eu vou gastar. Eu quero gastar um X por mês,
diluído em tanto por dia, não passando disso na semana, não passando disso no mês. Eu escolho exatamente quanto eu quero gastar, quanto eu posso investir nesse serviço. E dessa forma, a ferramenta vai, então, servir os meus anúncios de acordo com aquilo que eu posso gastar. Porque isso é bacana, a gente atinge os pequenos negócios, pessoas que estão começando. Então, voltando a pensar na pandemia, quantos negócios foram impactados, quantas pessoas iniciaram um negócio porque perderam o seu emprego, né? O seu emprego registrado. E aí eu não posso investir muito, mas eu preciso que o mundo me conheça. Como eu faço isso? Eu posso utilizar o Google Ads. Eu estabeleço um limite, um valor de quanto eu quero gastar, e com isso o mundo vai saber mais sobre mim e sobre o meu serviço. Tá bom, escolhi tudo isso. Como que funciona o resultado? Como as pessoas veem? Puxa, Camila, eu contratei o Google Ads, mas eu fiz uma busca, eu não achei o meu site. Como que eu não achei? O serviço não está sendo oferecido? Ele está. Mas você busca sempre por fotografia de parto? Ou você fez uma busca hoje só para ver se o seu resultado aparece? Se é assim, muito provavelmente, realmente, esse site não vai aparecer. Por quê? Porque um dos critérios para surgir, né, para aparecer um resultado relacionado a link patrocinado, diz respeito à experiência do usuário, aos sinais e atributos do usuário. E se não é uma busca tão recorrente, talvez o seu site, que você escolheu gastar um pouco menos, ou você está começando, enfim, ele não vai ser ali o primeiro resultado. Então, tá bom. Quais são os critérios que o Google utiliza para um determinado link patrocinado aparecer na busca? Então, é o valor do lance. O que é o lance? Aquilo que você está disposto a pagar quando você estabeleceu os seus valores no clique no seu anúncio. Isso é levado em consideração. A qualidade. A qualidade engloba o quê? Então, a taxa de cliques esperada, a relevância do seu anúncio e a qualidade, a experiência da página de destino. A sua página, o seu site é um site bacana? Ele fornece as informações que um consumidor precisa quando está procurando um serviço? É uma experiência bacana? Legal. A sua qualidade, o seu índice de qualidade provavelmente será maior por isso. Outra coisa que a gente leva em consideração, concorrência, contexto da pesquisa. E aí, dentro de contexto da pesquisa, a gente tem a localização, o dispositivo, então se for utilizado um smartphone ou um computador, o horário, outros anúncios, outros resultados de busca e os sinais do usuário, sinais e atributos do usuário. Tudo isso importa para que um site apareça, né, um anúncio apareça para o Google. E, de novo, por que tudo isso é relevante? Porque eu, Camila, não sou só eu, Camila, advogada, 33 anos, 2 filhos e moro em São Paulo. Não, mas o que mais? Não é só isso que faz com que um anúncio seja bom para mim ou não. Importa o meu contexto, importa o momento que eu vivo. Então, importa que eu tenho 2 filhos, as buscas que eu faço relacionadas aos meus filhos, como é o meu dia a dia, tudo aquilo que eu consumo. Então, hoje em dia, você fazer um anúncio, né, criar um anúncio para um público específico, não é mais só para o padrãozinho, aquilo que você vê. Não, é muito mais. A pessoa gosta de tatuagem, a pessoa gosta de comida japonesa, a pessoa busca por alergia alimentar. Tudo isso é relevante. E tudo isso as mídias programáticas nos permitem ajustar o melhor possível para que o meu anúncio saia para um usuário que busca aquilo. E, de novo, a gente une aqui com a missão do Google. Então, não é só o anúncio, não é só ter o usuário na ponta. É você conseguir conectar essas duas coisas. Ai, Camila, muito legal, mas me mostra na prática como que fica isso. Então, eu fiz aqui uma busca por Lego. Eu adoro Lego, é o meu passatempo aqui, quando eu posso. E isso já, com certeza, indica que a minha busca, o meu resultado, ele deve ser diferente de outras pessoas que não são fãs e que não se importam com Lego.
se fizesse essa busca agora, né? Então, o que a gente tem aqui? Nós temos os nossos 3 primeiros resultados, que são anúncio. Como eu sei que é um anúncio? Está escrito bem bonitinho do lado de cada um desses resultados. Anúncio, anúncio, anúncio. E aqui do lado eu ainda tenho a lista relacionada ao Google Shopping. Então, as pessoas, né, as lojas que vendem Lego já me dando exemplos de Legos interessantes e o preço desses Legos. O que isso traz para mim como consumidora? Muita informação. Eu sei lojas para eu pesquisar, preço para comparar. Se eu decidir que eu quero ir diretamente na loja, quero ver ali na mão o endereço, como eu vou, qual a distância, o que aquela loja me oferece. A loja é num lugar cheio, né? Nesses tempos que a gente está vivendo, a gente se preocupa com isso. Será que vai estar muito lotada? Não vai estar muito lotada? E tudo isso traz o que para o consumidor? A opção de escolha. Eu tenho como escolher racionalmente, acertadamente, onde eu quero ir e por que eu quero ir. E eu não vou ser enganada, todas as informações estão aqui, disponíveis para mim. E isso é muito bacana, né? Então, o Google Ads, ele traz tudo isso. E o Google busca trazer esse tanto de informação acertada, útil, e que faz o usuário realmente ter certeza daquilo que ele está escolhendo. Essas são as informações que eu queria, então, trazer sobre a nossa ferramenta. Eu espero que tenha sido úteis e estou aqui disponível para perguntas. Obrigada, doutora Camila, pela sua apresentação. É sempre muito importante a gente entender como a tecnologia funciona, como os programas e como os sistemas e como as empresas têm feito. Mas tem uma pergunta, antes de eu passar a palavra para o doutor Eduardo Nisch, tem uma pergunta que eu acho importante a gente endereçar aqui, que toca, né, no tema de propriedade intelectual especificamente, que com relação à visão do Google em relação a marcas concorrentes nos anúncios. Então, se a senhora puder endereçar essa pergunta antes da gente passar para o próximo palestrante, eu agradeceria. Claro, com certeza. É um tema super importante, né? Ainda mais no fórum que nós estamos hoje. Então, com relação à marca registrada, é algo também igualmente importante para o Google, além da experiência de usuário e de anunciante. E eu tenho 3 pontos para trazer para vocês. Então, o primeiro, via de regra, uma marca registrada não pode ser utilizada no texto do anúncio. Isso significa que eu, Nike, não posso utilizar o termo Adidas no texto do meu anúncio. Tá bom, mas Camila, eu vi ali o seu exemplo e Lego estava escrito no texto do anúncio e não era no site oficial da Lego. Por quê? Essa é a nossa exceção. É quando a gente está falando de revendedores. Revendedores podem utilizar a marca no texto do anúncio. Daí você pode me dizer, mas puxa, então qualquer um pode se passar por revendedor e usar minha marca? Não. As nossas políticas exigem que esteja claro para o usuário consumidor que se trata de um revendedor. Então, precisa fornecer informações claras de que ali não é a loja da Lego, não existe a expectativa de que aquela seja a loja da Lego. É uma loja que vende esses produtos, é uma revendedora. E qual é o terceiro ponto que eu quero trazer? É quando a gente está falando da marca registrada como um termo de busca, que é o que eu fiz. Peguei a marca Lego, fiz uma busca. Isso o Google entende que é permitido, plenamente permitido. Por quê? Porque é um termo, você está utilizando a marca como um termo de busca para achar informações a respeito daquele produto, serviço, o que quer que seja que aquela marca tenha a oferecer para o consumidor. E, portanto, não só não significa nenhum tipo de violação, como é benéfico para o consumidor acessar todas as informações a respeito daquela marca, que é o que eu falei, quando eu digitei Lego, eu achei tantas informações que eram úteis e importantes para mim. É isso. Perfeito, muito obrigada. Eu acho que esses esclarecimentos adicionais são importantes para justamente a gente poder entender a ferramenta como um todo e como faz o link, então, disso com o nosso direito aqui da propriedade intelectual.
Bom, passo a palavra então para o doutor Eduardo Nishi fazer seus comentários e a gente tentar entender um pouquinho o que os tribunais têm visto em relação à tecnologia, em relação a pontos desafiadores, né? O que a gente sempre fala, nós do direito temos que tentar nos antecipar, mas na verdade a tecnologia ela é lançada e a gente então tem que aplicar essa tecnologia, o entendimento disso na vida prática e na vida do direito. E vai ser muito importante a gente entender um pouquinho e ter a sua visão prática dos tribunais de como isso tem acontecido. Doutor Eduardo Nishi, com a palavra, por favor. Obrigado, doutora Tatiana Campelo, que deu a honra de participar desse evento tão importante, além do prazer e oportunidade de revê-la depois de mais de 15 anos, né, doutora Tatiana. E cumprimento também doutora Camila Rosa, pela excelente exposição, e doutor Eduardo Mendonça, que faz parte também desse painel. Agradeço também o gentil e honroso convite feito pela ABAP e cumprimento também os participantes desse congresso. Eu quero trazer experiência das câmaras empresariais especializadas de São Paulo. Nós temos 2 câmaras empresariais especializadas e eu sou integrante da primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial. As câmaras de São Paulo são as únicas especializadas para julgar questões em segundo grau no cenário nacional, e nós já temos essas câmaras especializadas há mais de 15 anos, com o advento da, então, nova Lei de Recuperações e Falência, de 2005, e depois a Câmara passou a agregar outros temas de direito empresarial, como questões societárias, conflitos envolvendo companhias, franquias, conflitos pré-arbitrais, e o tema de propriedade industrial. Então, é um dos nossos dos itens do rol de nossos julgamentos especializados. Dentre os assuntos relacionados à matéria de propriedade industrial, encontra-se violação marcada da publicidade digital, que pode ser espécie de forma muito semelhante à publicidade tradicional, por meio dos banners digitais em sites de busca ou páginas de conteúdo, spam, malas diretas, anúncio em vídeos, video ads, links em telas ou pop-up ads. Nessas formas de publicidade digital, as questões de IPI são basicamente as mesmas daquelas que temos na mídia convencional, como TV, rádio, jornais. Ou seja, a mesma proteção dos direitos imateriais, com os mesmos elementos de análise, são basicamente usados nesta forma de publicidade digital. Quanto ao marketing de pesquisa ou search marketing, ou seja, os serviços de buscas, existem peculiaridades de ordem legal específica na propaganda digital que diferem das mídias tradicionais, sendo alvo de apreciação recorrente do Poder Judiciário. Hoje mesmo eu estava numa sessão de julgamento, dei uma pausa para vir participar do evento, e lá estávamos julgando um caso. Pelo menos, então, dos aproximados 60 casos que julgamos em cada sessão, pelo menos um caso envolvendo essas ferramentas de busca são discutidas e tratando da utilização, basicamente, quando se refere a esses casos, do uso de nome ou marca de concorrente como palavra-chave no serviço de busca. Esses serviços de links patrocinados consistem na contratação de espaço em destaque no site de busca para que esses contratantes de serviços ostentem seus anúncios. Mecanismo que se tem mostrado bastante eficiente de marketing e promoção de serviços e produtos. E o objetivo desses serviços de busca patrocinados é aumentar o tráfego online
nas páginas de empresas contratantes de serviço, aumentando, consequentemente, a exposição de sua proposta comercial e marca e, consequentemente, as vendas e participação no mercado. Existem, eu vou rapidamente colocar alguns fatores que, ao meu ver, são importantes para contextualizar essa discussão. Primeiro, o fortalecimento das mídias eletrônicas, em detrimento das mídias tradicionais, como TV, rádio, revistas, jornais. Nítida é o declínio, muitas vezes até derrocada, dos então gigantes de comunicação e, hoje, protagonismo das empresas de tecnologia que trabalham com tecnologia de informação e comunicação, estando alguma delas até já ranqueadas, ou já há algum tempo ranqueadas, entre as 10 mais valiosas do mundo. A gente pega as 10 mais valiosas do mundo, existem essas empresas de tecnologia que lidam com informação que estão ranqueadas entre as 10 no mundo. E, ao passo que empresas, até então, 10, 15 anos atrás, tradicionais, nesse ranking não aparecem mais, né? Então, houve, de fato, uma migração, uma mudança também na estrutura de mercado e na divisão de receitas e de riqueza entre os agentes da economia. Então, existe, então, essa emergência do marketing digital, que é um mecanismo de vital importância para empresas no sentido de difundir na web os seus produtos e serviços. Eu duvido que hoje a web é o principal, vamos dizer, marketplace, mercado, a principal exposição. Então, hoje existe isso ficou muito nítido durante a pandemia, o fortalecimento do que se chama marketplace, ou seja, empresas que vendem produtos seus e de outros, né? E também essas figurando hoje entre os gigantes mundiais e mesmo no Brasil. Temos aqui no Brasil exemplo de Americanas, Magazine Luiza, que até então varejistas tradicionais passaram a encontrar nessa intermediação digital um filão bastante atrativo e até com resultados maior que a própria atividade originária. Além de gigantes também como a Amazon, que já há um tempo faz esse trabalho de marketplace, ou seja, intermediação de produtos e serviços utilizando a plataforma digital. Então, existe um nítido deslocamento de renda e riqueza de setores tradicionais da economia e comércio tradicional físico. Inclusive, quando se fala em comércio físico, falamos em alimentação hoje, também muito sentido diante desses momentos de pandemia, ou seja, são negócios digitais que acabaram por receber uma fatia bastante significativa ou maior da renda ou receita disponível de consumo. Os valores e as margens se deslocaram, o valor e as margens se deslocaram dos produtores para intermediadores digitais. Existe uma valorização para quem fala com os consumidores nessa nova economia digital, com impacto em todos os setores, financeiros, serviços, alimentação, transporte, realidade que gera oportunidade para o pequeno, como a doutora Camila disse, que pode competir com o grande pelas ferramentas de publicidade hoje mais baratas, por serem mais focadas, menos dispersas do que as mídias tradicionais, que eram caras por serem dispersas, por serem um tiro, na verdade, um tiro disperso e não um tiro focado, como essas mídias digitais hoje permitem. O modelo de negócio baseado no fornecimento de serviços gratuito, que, em contrapartida, colocam os usuários em exposição à publicidade, é também um novo modelo, né? Que se equipara muito ao que nós conhecemos de, por exemplo, televisão aberta e rádios, que não se paga para usar, mas o serviço é remunerado por exposições
a anunciantes. E, então, existe uma remuneração pelo serviço, pela publicidade e não pelo uso do serviço pelos usuários. Essa nova realidade também impõe mudanças no comportamento, estilo de vida, mudança nos hábitos de consumo, mudança de produtos e também na questão da informação. Existe também uma nítida migração da mídia de massa para a mídia personalizada e segmentada, principalmente hoje diante dos recursos de inteligência artificial. Por meio da tecnologia de comunicação e informação, conecta-se com milhões de pessoas e, combinando com as tecnologias de inteligência artificial, remete mensagens personalizadas baseadas no comportamento, no histórico de aquisição, histórico de pesquisa, localização, né? Como também a doutora Camila mencionou, preferências gastronômicas, preferência de moda, preferências políticas também, né? Então, idades. Então, a gente passa a ter uma comunicação global ou bastante abrangente, mas com uma personalização cada vez maior diante das ferramentas de inteligência artificial. Então, existe hoje uma profusão de informação. O que mais temos hoje é informação. Vivemos na época da informação, mas temos informações demais. O que, no entanto, fortalece a necessidade e conveniência dos serviços de buscas. Então, vivemos uma época de informação em abundância, sendo que os serviços de busca são importantes para que haja um filtro, uma customização da informação. Então, por meio desse serviço, é possível procurar o que precisa de forma objetiva, rápida, seja qual for o tema. E o serviço de busca lembra muito o serviço que nós tínhamos, por exemplo, de páginas amarelas. Talvez a maioria que está me ouvindo não sabe nem o que é isso. Mas a página amarela era um catatal desse tamanho que era uma referência de serviços, basicamente serviços para os usuários de linhas telefônicas, né? Então, a todo ano nós recebíamos a lista de telefones, e lista amarelas. Era uma lista de referência. Também lembra muito o Estadão de domingo no que se refere a automóveis e imóveis, também catatal. Hoje não se tem mais isso. Também em relação à informação e cultura. Eu vivia a época em que era uma forma de mostrar para as crianças, que meus pais usavam para mostrar para as crianças a importância da leitura, da cultura, ter enciclopédias em casa. Então, tinha enciclopédia britânica, Barça, Conhecer. Toda a família tinha custos elevados. Hoje não existe mais isso. Hoje tudo isso está dentro desse serviço de busca. Hoje se fala, vamos dar uma golgada, já incorporou até o verbo como sendo a busca de informações disponíveis na internet. Então trata de uma informação organizada e disponibilizada de forma democrática, acessível, aprimorando o lado da oferta e contribui para reduzir, o que eu acho muito importante do lado do consumidor, a assimetria informacional do consumidor. Ou seja, é mais fácil hoje, num clicar, em poucos segundos, ter 30, 40 informações de preço, prazo de entrega, quando não se tinha isso, ou tinha isso de uma forma muito parcial.
Então, isso aprimorou, ao meu ver, e deslocou também as margens dos negócios dos varejistas para esses que detêm o domínio dessa informação ou da organização e acabou também, a meu ver, tornando muitos negócios mais competitivos, ou seja, a competição fica mais evidente, ou seja, tem que se procurar obter melhor forma de trabalhar, o que implica também numa concentração de empresas, né? Sem dúvida, existe uma concentração de players, né? O que, de um lado, é bom porque aprimora a eficiência, mas também acaba também trazendo outros problemas, principalmente de ordem concorrencial. Agora, eu vou me deter nesses próximos, talvez, 10 minutos, quanto a algumas questões jurídicas que entendo que seja relevante para a análise do tema. Primeiramente, existe tem que se entender que existe um ambiente de liberdade econômica, de livre iniciativa, de livre concorrência, que é legal e constitucional. Então, essa é a regra do ambiente que nós temos. E essa regra se aplica não só para esses serviços de busca que têm, a princípio, liberdade de empreender, de modular o seu negócio, de estabelecer critérios de cobrança, estabelecer critérios, inclusive, a sua conveniência de seleções e busca, porque é uma atividade empresarial de mercado. Essa liberdade também está com o consumidor. O consumidor é livre para usar um serviço ou, se não estiver satisfeito, usar outro. Nós temos sempre a ideia de que são poucos players nesse, mas são vários. Me parece que existem 44 serviços de buscas e que estão, cada um buscando o seu caminho de competitividade. Alguns se especializando, trabalhando em nichos, trabalhando em temas, né? Então, existe um mercado livre também do ponto de vista do consumidor na escolha e também existe uma liberdade dos agentes econômicos fornecedores dos serviços e dos produtos na internet, na web, né? Então, existe um ambiente de total liberdade, pelo menos a princípio, né? Que nós temos que entender como sendo a regra e não a exceção. Aí, trazendo a análise para a lei de propriedade industrial, é que a análise ou a técnica de interpretação, ao meu ver, é oposta. Ela é no nível da exceção. A tipificação ou as hipóteses de ilicitude da lei de propriedade intelectual, propriedade industrial, configuram crime, ilícito penal. E o princípio da interpretação do direito penal é da tipificação cerrada. Então, não se admite uma interpretação ampliativa, extensiva, analógica. Ela é cerrada, tal como é no direito tributário. Quando se cobra o tributo de alguém, não se pode cobrar por conta de uma analogia, por conta de uma extensão de entendimento. Ela tem que ser tipificada, o fato que gera, o fato gerador, ela tem que ser tipificada na lei. Então, esse o que muitas vezes se deixa de lado é essa questão da natureza
dos ilícitos, elas têm dupla natureza, ilícito penal e ilícito cível. Falamos só do ilícito cível, mas o ilícito penal existe, e os critérios de enquadramento são essas de tipificação cerrada e não de uma interpretação elástica. Né? E por que essa questão do crime quase não vem à baila? Porque é tido como um crime de baixo potencial ofensivo ou lesivo, e as penas são muito brandas. Além disso, ela sujeita à ação do lesado. Então, diferente dos crimes em geral, que existe a atuação do Ministério Público, independente da vontade do lesado, são ilícitos que dependem para o prosseguimento, para início e prosseguimento, a iniciativa do lesado. Então, mas pouco se fala nessa questão criminal, mas ela define a forma como deve ser interpretada a lei na aplicação desses dispositivos. E aqui, quando se fala nesse tema, tem dois aspectos: o aspecto marcário e o aspecto da propriedade, da concorrência desleal. Quando se fala de aspecto marcário, eu chamo a atenção para 3 dispositivos: o 129 da Lei de Propriedade Industrial, 132 e 189. Começando pelo 129, que fala que é assegurado ao titular da marca o exclusivo em todo o território nacional. É assegurado o uso exclusivo. Quer dizer, a princípio, quando se lê esta disposição, imagina-se que, então, ninguém pode tocar em marca de terceiros, porque é assegurado o uso exclusivo em todo o território nacional. E alguns dos julgados até se baseiam nisso para dizer não pode usar. Mas entendo que essa análise, o alcance do termo uso exclusivo, primeiro refere-se à utilização enquanto sinal distintivo visualmente perceptível a teor do artigo 122, que serve para distinguir um produto ou serviço. Ou seja, ele tem que ser analisado de forma sistemática. Não estou dizendo analógica ou extensiva, sistemática. Então, aí nós vamos para o artigo 122 e vemos que as marcas que são suscetíveis de marca, os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos na proibição legal. Ou seja, o uso exclusivo da marca pelo detentor, o registro, refere-se, não de forma absoluta, mas à utilização enquanto sinais distintivos de produtos e serviços visualmente perceptíveis. Não se pode também analisar o 129, então não se pode analisar de forma isolada, mas harmônica e sistemática. Ou seja, o uso exclusivo da marca pelo detentor do registro refere-se a uma utilização enquanto sinais distintivos, já falei isso. Ou seja, o uso exclusivo, a proibição do 122 não é absoluta. Não abrange o uso por terceiro da marca como palavra-chave, a meu ver. Pois não há, nesse caso, o uso exteriorizado de sinal distintivo. Só se pode falar em uso de sinal distintivo quando se exterioriza. Quando isso não aparece, ela, a meu ver, nem configura, nem é abrangida na hipótese do artigo 122. Se houvesse essa impossibilidade do uso da marca para a publicidade, marca de terceiros, não haveria o que a jurisprudência aceita como lícita a propaganda comparativa. Então,
não fosse essa possibilidade do uso da marca, seja for ou até em propaganda, não haveria essa discussão em relação à propaganda comparativa, que já se definiu como sendo lícita desde que observada algumas condições, como quando há esclarecimento ao público, ao consumidor, de forma objetiva, em relação ao uso comparativo, quando a comparação pode ser, quando se tem a comparação efetivamente comparativa de dois produtos, quando a comprovação das diferenças e que não existe confusão entre produtos e marcas. Isso é comum, isso é um tema também comum a esse nosso tema que nós estamos apreciando hoje, ou seja, que não permita confusão entre produtos e marcas concorrentes. Isso é um dos requisitos para a publicidade comparativa tida como lícita. Assim também, entendo que do ponto de vista concorrencial, baseado no artigo 129, também não há, a meu ver, a tipificação da infração marcária. E temos também o artigo 132. O artigo 132 é um comando negativo, em que o titular da marca não pode impedir determinadas situações. Uma delas, comentada também pela doutora Camila, em relação à questão, acho que está no 102, inciso 1, que é o detetor da marca não pode impedir que comerciante ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios. Esse é o caso da Lego, um distribuidor ou autorizado que usa a marca Lego. Ela pode usar. E o titular da marca não pode se opor a isso. Mas o que, ao meu ver, mais releva nesse artigo 132 é o inciso 4. É o seguinte: o titular da marca não poderá impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo. Aqui também está um elemento que tem sido usado para alegar a ilicitude, ou seja, o raciocínio é ao contrário. Se o legislador fala em hipótese de não utilização, se há, no caso, uma conotação comercial, como existe no caso dos buscadores, quando usa a marca de concorrente, logo é autorizado ao titular de marca limitar o seu uso ou proibir o seu uso. Mas aqui, de volta para aquele princípio. Aqui está se estabelecendo o que não pode fazer. Não quer dizer que o que não está ali pode ser feito. Então, é a tal da interpretação que não pode ser admitida de forma induzida, extensiva ou mesmo analógica. Então, esse aqui é um ponto também que eu vejo julgados tendo isso como esse dispositivo como fundamentação, que me parece que não deve persistir. Ou seja, do ponto de vista marcário, não vejo infração, ou infração tipificada. Então, o que existe, alguma discussão, ao meu ver, que pode haver discussão, é no aspecto da concorrência desleal. É o que, em geral, os julgados acabam interpretando como ilicitude baseado em concorrência desleal e não infração marcária. E aqui cabe a leitura do artigo 189 em relação ao concorrência desleal, que fala, antes disso, o 189 que fala em reprodução do registro de marca, ainda falando do aspecto marcário. Aqui, claramente, não existe reprodução. A reprodução também tem deve ser dada a interpretação como a exteriorização da marca, o que não ocorre. Ele é um critério para contratar um serviço de link patrocinado, que não aparece perante o público. Então, também não há que se enquadrar no artigo 189. Tudo isso para dizer que me parece que não existe configuração de ilícito marcário, seja com base no 129, no 132 ou no 189.
Agora, no aspecto da concorrência desleal é que existe mais discussão. O artigo 109, inciso 3, diz que configura concorrência desleal quando emprega-se meio fraudulento para desviar em proveito próprio ou alheio clientela de outro. Então, aqui existe o emprego do meio fraudulento com fins de desvio de clientela. Né? E aqui que está a grande discussão, o grande embate no judiciário. É saber se existe atuação ilícita baseado nesse meio fraudulento. Se há, claro, com o objetivo de carrear clientela de outro para si. Existe, de fato, nessa análise, uma subjetividade do aplicador da lei, no que tange ao entendimento do que seja meio fraudulento. Eu peguei aqui fraude no dicionário Michaelis, que fala: fraude é ato de má-fé, que tem objetivo fraudar ou ludibriar alguém, mentira, ardilosa, psicofantia, enganar outras pessoas para garantir benefício próprio de terceiros. Trouxe também lição do professor Venosa, homenageando o Demarest. Também o professor Venosa fala, quando se refere à fraude à lei, mas também pode ser aplicado o uso de meio enganoso ou ardiloso com o intuito de, adaptando, obter clientela alheia. Então, o uso de meio enganoso ou ardiloso. Também é relevante, no artigo 195, o inciso 5, que fala uso indevido de nome comercial como sendo hipótese de concorrência desleal. Né? Então, primeiro, quando se analisa esse emprego de meio fraudulento, eu entendo que não há fraude. A fraude existe quando se engana. E a distinção que existe, anúncio ou link patrocinado ou publicidade, a meu ver, diante do critério do homem médio que é alvo da mensagem, entendo que está muito bem sinalizada e acaba por mitigar completamente essa questão, a meu ver, de ser ludibriado. Então, o usuário ele não adentra na página do concorrente sem ele clicar. A ele são oferecidas opções alternativas e não necessariamente ingresso forçado. Não existe a hipótese de ingresso forçado, que seria a hipótese de ser ludibriado ou de conter essa fraude. Quanto ao uso indevido do nome comercial, do inciso 5, também é um conceito aberto, né? Uso indevido, usar a palavra-chave, também é um conceito aberto que deve ser preenchido pelo julgador. É indevido usar o nome do concorrente para apresentar a sua oferta alternativa, isso se do ponto de vista da atual conjuntura de superinformação, o buscador aprimora a tal da redução da simetria informacional e ajuda o consumidor a tomar decisões mais consistentes. Ou seja, eu não vejo que haja aqui um uso indevido. Pelo contrário, existe, do ponto de vista do usuário, até uma forma de melhor organizar. Né? O usuário, muitas vezes, ou em algumas vezes, quer endereço certo, apenas o fornecedor certo definido. Mas muitas vezes ele está querendo alternativas, ele quer opções. Né? Ele quer opções. Então, entendo que seja um meio legítimo de exercício da atividade empresarial honesta, porque aí o que existe é o juízo da desonestidade. Eu entendo que aqui é honesto. Né?
é uma forma de se oferecer alternativa de uma forma honesta. Quando se fala fiz remissão às listas telefônicas, a lista telefônica era era um acessório de uma concessão de serviço público monopolista que era a Telesp. Público monopolista que era a Telesp. E vinha junto a exploração da página amarela. E na página amarela existia anúncio patrocinado, pago e anúncio não pago. E lá eu poderia dizer, eu quero ficar ao lado do meu concorrente, que é X. E lá não se tinha alternativa. Vou pegar listas azuis. Não tinha isso. Era um serviço monopolista, público, ou seja, caráter público, quando é concessão. E mesmo naquela situação em que não havia alternativa para o consulente de se valer de outro serviço. Aqui não. O consulente tem a capacidade, o juízo de escolher outro. Né? Então, aqui, outro dia eu tive um amigo, encontrei com um amigo que falou mal de um restaurante próximo de casa, que moramos próximo, Jardins. Aí outro dia ele estava comentando que foi para lá de novo. Eu falei, mas você não tinha falado que a comida é ruim e o serviço é ruim? Então, mas está indo lá? Não, porque eu não tenho alternativa. Não, ele tem alternativas. Então, tal como na oferta de restaurante nos Jardins, aqui também existem alternativas. Né? A não satisfação com o serviço, ou achar que o serviço é viciado, a meu ver, acaba imputando a opção de participar do serviço, de comprar o serviço ou não comprar. Né? Então, eu entendo que existe uma interpretação, a meu ver, de que o serviço é desonesto ou a prática é desonesta. Ela não é, pelo contrário. Né? Então, voltando, a atuação dos buscadores é uma atividade empreendedora, de liberdade. Os aprimoramentos fazem parte da sobrevivência e da distinção do serviço em relação à concorrência. Né? E existe uma lógica diferenciada. A lógica é que você presta um serviço que não é público, é privado, mas você não cobra por isso. Mas qual é que é a contrapartida? É o anúncio. É estar sujeito ao anúncio. Então, os critérios, eu quero, é a mesma coisa das listas amarelas. Eu quero estar ao lado do meu concorrente. Agora, a forma de se fazer isso é dar o nome do concorrente. Essa é uma forma, mas pode haver outras. Assim como há, em que ele define a atividade, o bairro, e assim vai. Então, é um dos critérios, assim como vários outros critérios que podem ser utilizados na escolha das palavras-chave para municiar o serviço de busca e os links patrocinados. Então, existe essa liberdade de fazer anúncio tal como quer, organizar a página como quer, pintar de vermelhinho aqui à direita ou da esquerda, e poder exibir ou não resultados. A doutora Camila mencionou os critérios que são utilizados, mas também não acho que seja uma obrigatoriedade de se dizer qual que é o mecanismo, né? Porque isso aí é parte do negócio é o segredo de negócio de cada um, que faz dele o diferencial. Né? Agora, eu rapidamente, eu não sei se tenho mais 5 minutinhos, já foi? Tá.
eu vou puxar alguns julgados de meus colegas que vão contra tudo que nós estamos falando, e que eu acho que é importante aqui. Então, meu colega desembargador Fortes Barbosa diz o seguinte, que existe confusão no público consumidor. O uso indevido da marca alheia sempre se presume prejudicial a quem a lei confere a titularidade, ou seja, aquele conceito da exclusividade. Então, se o uso é uma presunção de prejudicialidade, entende ele, com todo respeito. Existe sobreposição de clientela potencial quando se usa marca ou palavra de concorrente, né, porque é o mesmo mercado, dada a atuação no mesmo ramo do mercado. E ele cita julgados, e aí eu vi que tem julgados, de fato, desde 2012, do desembargador Maia da Cunha, que já é aposentado, do desembargador Francisco Loureiro, que não mais compunha a Câmara, em 2016. Então, já julgados, e tem julgado até desde 2008 também, nessa linha, né? Nessa linha de que há, de fato, uma atitude que acarreta confusão. E outro argumento é a questão do parasitismo, que é muito, muito colocado também. Parasitismo. Aqui, mas a doutora Tatiana já está levantando as plaquinhas, então eu vou encerrar por aqui e agradecendo a paciência e a atenção dos senhores. Obrigado. Muito obrigada, doutor Nish. Infelizmente, né, a gente tem que ser aqui controlador do tempo, para a gente poder ter chance aqui de ter os debates também, trazer o doutor Eduardo Mendonça nos debates, mas agradeço muito a aula que foi dada. Eu acho que o senhor conseguiu passar pelos pontos fundamentais e pontos também que precisam ser pensados, precisam ser esclarecidos, são pontos desafiadores. Então, essa interpretação da lei com o caso, com os novos desafios na indústria, com a tecnologia, isso foi muito importante e eu agradeço muito a aula que nós tivemos. Passo, então, a palavra ao doutor Eduardo Mendonça para, então, começar os debates, por favor. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, também eu agradeço o convite muito honroso da BPI. O evento é de excelência e fico muito feliz de ter a oportunidade de estar aqui. Agradeço a doutora Tatiana, a doutora Camila, doutor Eduardo Nish. É sempre reconfortante para os advogados ter a participação de um desembargador com tanto domínio do assunto e que destaca de saída a premissa de que o vetor interpretativo de matérias de ordem econômica deve ser a livre iniciativa, a liberdade econômica, e que a exceção à liberdade é que justifica ou exige uma justificativa mais robusta. Eu vou tentar ser muito breve na colocação de perguntas para justamente devolver a palavra o mais rápido possível aos expositores que, enfim, têm trazido e trouxeram aulas, como a doutora Tatiana colocou. De saída, eu queria pegar esse gancho da organização da informação que a doutora Camila colocou e a ideia de acesso à informação como um fator que melhora o mercado, portanto, beneficia tanto a concorrência quanto o consumidor, que apareceu fortemente na fala do Dr. Nish, e colocar a seguinte questão, talvez afunilar para a questão mais controversa da utilização de marca como critério de busca. Nós sabemos que em alguns julgados, como o Dr. Nish colocou, aparece essa ideia um pouco mais genérica de que a utilização da marca para esse fim, de modo que o usuário que busca por uma marca seja exposto também a rivais dessa marca, poderia configurar uma forma desleal de concorrência. Eu, partindo da premissa do sistema convencional, na linha do Dr. Nish, vejo na linha oposta. Não me parece que nenhuma marca tenha um direito subjetivo, muito menos um direito fundamental, de que, num ambiente privado, como disse o Dr. Nish, de um buscador, que, por definição, apresenta informação ao usuário, esse usuário não seja submetido à informação de que existem alternativas. Portanto, ao buscar por uma alternativa, ele receba a informação de que existem outras, caso ele tenha interesses
em conhecê-las, desde, é claro, que isso não seja, de alguma forma, confundido com um direcionamento direto ou que induza o usuário em erro quanto à procedência do que ele está recebendo. Então, de saída, eu queria propor, quase provocá-los, a olhar por esse ponto de vista específico. Quer dizer, ao usar essa ideia mais genérica de concorrência desleal, que parece um pouco mais intuitiva do que fundada nos vetores normativos aqui, nós não estamos, de alguma forma, dando às marcas um direito de bloquear a informação para o consumidor, de dar às marcas o direito de dizer: vocês construíram uma imagem até aqui, os seus rivais não poderão dar ciência aos consumidores de que existem no ambiente mais importante de que isso exista, porque no momento é lá que as pessoas estão buscando informação. Não há aqui uma inversão da lógica de livre iniciativa, de livre concorrência e de acesso da informação para o consumidor. E no direito comparado, esse tema foi enfrentado. De que forma foi enfrentado? Foi enfrentado por esse vetor de facilitar o acesso da informação ao consumidor, ou numa lógica mais, entre aspas, predatória, de que as marcas possam excluir o acesso de informações ao consumidor quanto aos seus rivais? Eu faço a provocação aos senhores. Começar, doutora Camila, por favor. Quero começar, por favor. Muito obrigada. Eu concordo, na verdade, eu penso exatamente dessa forma, né? Que essa ideia das marcas de que ninguém mais pode utilizar, se quer a menção da marca, isso, na verdade, configura um prejuízo para o consumidor. E eu quero discutir isso trazendo um exemplo do mundo offline, que eu acho que sempre, quando a gente está discutindo o mundo digital, parece que a coisa fica um pouco mais complicada, e, na verdade, não é. Então, para a gente pensar aqui no mundo offline, quando nós vamos até o supermercado e nós perguntamos para um funcionário do supermercado: oi, onde eu encontro o molho de tomate da marca Pomarola? Quando ele te leva até o corredor do molho de tomate, o molho de tomate Pomarola ele não é o único apresentado. Pelo contrário, nós temos uma gama absurda de diferentes tipos de molho de tomate. Tem elefante, tem quero, tem o da Pomarola e tem tantos outros. E isso não configura de forma nenhuma concorrência desleal. Pelo contrário, o que nós temos aqui é a livre concorrência e a informação ao consumidor. É o consumidor que consegue comparar preços, informações, tabela nutricional, a quantidade que vem do produto em cada um de acordo com o preço. Isso é benéfico ao consumidor. E é exatamente o que a gente verifica quando falamos do Google Ads. Então, você digitou Nike, você encontrou Nike, Adidas, All Star, Vans e tantos outros modelos de tênis, marcas de tênis. Isso é benéfico, é o consumidor que consegue ter acesso a mais dados sobre aquilo que é melhor para o que ele está procurando. E como o Dr. Nishi mencionou, muitas vezes o consumidor não quer ver só Nike, ele não quer ver só aquela marca, ele quer pensar de maneira geral o que eu tenho à minha disposição, o que eu posso escolher, o que será que é melhor para mim. Isso é a publicidade, é a propaganda comparativa. O Google Ads nada mais nessa função do que a publicidade comparativa. Não configura a concorrência desleal, ao nosso ver. E justamente, pensando na questão do direito comparado, é essa a discussão. Então, que contanto que não haja confusão ao consumidor, isso é um uso legítimo da marca. O termo de busca, como termo de busca, não pode constar ali no texto do anúncio exatamente de acordo com aquilo que eu expliquei nas nossas políticas, mas como termo de busca, e uma vez que isso é benéfico para o consumidor e que fica claro para o consumidor que se tratam de anúncios, que ali você não tem resultados apenas da Nike, então você visualiza pela URL do site, que aquele não é o site da Nike, que você também tem o da Adidas e de tantas outras marcas de calçado, isso é ok, isso é benéfico. E nós temos decisões, então, da União Europeia, até
sobre uma questão de concorrentes que tentam combinar entre si, olha, não usa a minha marca que eu não uso a sua, a gente tem uma decisão administrativa do FTC de que isso é uma prática anticoncorrencial. Isso é prejudicial para o consumidor, porque é o consumidor que deixa de ter acesso às informações que ele precisa para tomar as decisões dele no dia a dia. Obrigada, doutora Camila. Doutor Nishi, tem considerações sobre o tema? Sim. Então, eu entendo que existe uma resistência de um reconhecimento de uma mudança de lógica ou de estrutura de mercado. A internet e a tecnologia permitiu, hoje, o Davi enfrentar o Golias por meio de uma comunicação mais direcionada, mais direta, menos custosa, talvez não acesso ou do ponto de vista de custo por unidade, mas é por ser mais focado. E aqui, então, me parece que a lógica ela mudou. Então, e essa questão da concorrência que se fala hoje e que se bate na lei de propriedade industrial, ela é, de fato, ela visa disciplinar uma concorrência horizontal, ou seja, entre competidores. Aquela que diz respeito ao consumidor já é outra legislação, é a lei antitrust, é a lei que visa a impedir formação de cartéis ou imperfeições de mercado, com vistas a quem? Ao prejuízo do consumidor. E, então, quando se invoca a lei de concorrência desleal, de fato, nós estamos falando a concorrência no âmbito dos competidores, mas isso, a meu ver, não se enquadra nas tipificações da lei. E quando se fala, então, aprimoramento de competição, nós estamos falando no nível vertical, em que nós estamos falando de estrutura de mercado, de fornecedores e consumidor. E aí, sim, aqui eu acho que a ferramenta, ele amplia essa competição, ele aprimora, ele dá mais efetividade e mais eficiência para as relações de mercado diante dessa redução dessa disparidade informacional que existe, né? Essa deficiência informacional que o sistema de busca acaba reduzindo. Quanto à questão de casos internacionais, eu estive antes da pandemia, até foi uma das últimas oportunidades que eu acabei viajando. Estive num encontro da WIPO, e aí tinha os espanhóis, e perguntei, como é que está essa questão lá? Ele falou, isso aí, nem discutimos mais, é mesmo. Então, manda para mim, por favor. E ele me mandou aqui, e era na época em que eu estava discutindo os primeiros casos. E aqui ele mandou, tem uma diretiva da União Europeia, número 89/104, que fala exatamente o que a doutora Camila mencionou. Então, ele fala... o titular de uma marca está habilitado a proibir que um anunciante, a partir de uma palavra-chave idêntica ou semelhante a tal marca, que é essa anunciante, sem o consentimento do referido titular, selecionou no âmbito de um serviço de referenciamento na internet, faça publicidade a produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a referida marca está registrada. Aqui fala, quando
tal publicidade não permite ou permite dificilmente ao internauta médio determinar se os produtos ou o serviço objeto do anúncio provém do titular de marca ou de uma empresa economicamente a este ligada ou, pelo contrário, de um terceiro. Quer dizer, aqui eles entendem que existe uso indevido, infração, se não houver essa distinção, diferenciação perceptível ao internauta médio. Se há isso, aí existe infração. Então, muito na linha do que nós conversamos aqui. Isso é 2010. Acordo do Tribunal de Justiça da União Europeia, primeira sessão em 25 de março de 2010. Então, já há um tempo. Né? Mas aqui interessante também, eu ia mencionar, no voto do meu colega, ele cita um precedente que eu acho que me parece que não é o dos Estados Unidos, mas de mais de 100 anos atrás. Quando o titular de marca, ele diz, o titular de marca investe tempo, trabalho e dinheiro para angariar boa reputação diante do público, tendo o direito de colher o fruto do seu trabalho, tal como que propõe a chamada Misappropriation Doctrine, doutrina da apropriação indevida, adotada pela Suprema Corte dos Estados Unidos da América, no famoso caso internacional News Service versus Associated Press, em 1918. Que tais postulados foram lançados pelo juiz Pitney cerca de 100 anos atrás, enquanto o nome empresarial constitui um dos atributos básicos da sociedade empresária como pessoa jurídica, não podendo por assumir uma função identificatória indelével a ser alienado. Então, Estados Unidos, embora mencionado há 100 anos atrás, eu entendo que não tínhamos ainda o contexto tecnológico e de mercado que existe hoje. É basicamente isso, meus comentários. Muito obrigada, Tornis, pelas suas considerações. Eu vou, então, abrir para o doutor Eduardo fazer as perguntas finais. A gente tem aqui algumas perguntas da audiência que eu já passei para o doutor Eduardo também, então ele vai tentar consolidar tudo em uma pergunta para vocês poderem fazer os comentários finais e a gente cumprir aqui a nossa meta do tempo, que a gente sempre gostaria de ficar um pouquinho mais, mas temos que cumprir. Doutor Eduardo, por favor. Obrigado. Vou ser bem objetivo, fazer aqui um mix do que chegou. Basicamente, juntar dois itens. Foi falado, acho que é uma convergência, de que quando não há indução a erro do consumidor, esse mecanismo, ele, na verdade, contribui para que haja mais concorrência, portanto, facilita o consumidor, dá mais informação a ele, permite, inclusive, que novos competidores possam se colocar no mercado em benefício da economia e dos usuários. Eu pergunto, talvez a doutora Camila tenha essa informação mais específica, e o que se faz quando houver o uso indevido, o anúncio contaminado, quando algum tipo de induzimento em erro for detectado. E um segundo ponto, talvez para ambos, naturalmente se falou aqui de que essa forma de propaganda na internet ela pode ser mais direcionada, ela vai chegar nas pessoas em função de interesses que já tenham manifestado, o que naturalmente é positivo, mas também tem despertado preocupações em termos de proteção de dados. E também nessa linha eu pergunto se, em que medida esse tipo de identificação de preferências de usuário é compatível com o nosso marco normativo, especialmente com a LGPD. Eu sei que, enfim, eu estou lançando 2 bombas para 5 minutos, mas cada um no seu papel. Agradeço novamente a oportunidade, um grande prazer participar e obrigado pelas 2 aulas que recebemos. Obrigada, doutora Camila, por favor. Bom, acerca do primeiro questionamento, então, de novo, né, uma vez que o anúncio ele seja em desacordo com as nossas políticas, e aí quais são as 2 hipóteses? Hipótese em que haja uma confusão ao consumidor e hipótese em que se utiliza o termo, a marca, no texto do anúncio, sem que você seja proprietário ou revendedor daquela marca, o dono da marca
só digitar ali na busca, proteção marca registrada Google Ads. O dono da marca vai achar um formulário que ele preenche, manda todos os dados da marca, documentos comprovativos de detenção da marca e etc. E esse cadastro, então, vai ser devidamente regularizado na nossa plataforma. O anúncio, então, que esteja em desacordo, também o proprietário vai poder informar, e com isso nós poderemos remover esse anúncio que está em desconformidade com as nossas políticas. Já com relação à questão de dados do usuário e privacidade, que realmente é o tema da vez e é a preocupação da vez, vale deixar aqui bem claro que o Google ele tem como pilar garantir que o usuário ele tenha escolha, ele tenha controle, transparência e segurança quando o assunto são os seus dados nas nossas plataformas. Então, a primeira coisa eu queria convidar todo mundo que está assistindo a entrar em privacidade.google. Quando você entrar nesse site, você vai ter uma série de informações disponíveis a respeito de como a Google controla os seus dados, quais dados são, então, armazenados, como você pode remover esses dados, sobre o seu poder de usuário de escolha com relação às nossas ferramentas. Esse é um site. O outro convite que eu quero fazer é para os usuários entrarem em myaccounts.google, que é o quê? A sua conta. Então, uma vez que você esteja logado no navegador, você vai entrar nesse site e você vai ter todas as informações sobre a sua conta, todas as opções que você já fez com relação à sua conta. Se você permite que o Google armazene a sua atividade na web, os aplicativos, histórico de localização, histórico de YouTube, a questão dos anúncios, e tudo isso o usuário vai poder escolher se ele continua compartilhando com a empresa ou não. E os dados que ele já compartilhou e que ele mudou de ideia e ele quer remover, ele também pode fazer tudo isso. E um dado bacana, pensando em LGPD, que eu queria passar, é que a gente teve... Então, Minha Conta é algo que existe já há bastante tempo, né? A opção do usuário analisar todas essas informações. Então, em 2019, nós tivemos 2,7 bilhões de pessoas que acessaram a Minha Conta, para ver que dados eu estou compartilhando com o Google, quero mudar, não quero mudar. Em 2020, esse número subiu para 3,2 bilhões de usuários. Ou seja, os usuários eles estão indo atrás e eles têm as informações necessárias para ajustar a conta e garantir que apenas as informações que eles querem estão sendo compartilhadas, coletadas e armazenadas com a empresa. Isso é um dos pilares para o Google e é muito importante. Então, realmente queria convidar todo mundo para acessar e se informar mais sobre isso. Obrigada, doutora Camila. Passo, então, para o doutor Nish as considerações finais para a gente poder encerrar o nosso painel, por favor. Essa pergunta muito interessante. Antes de início da nossa palestra, comentava a doutora Camila que provavelmente nós vamos ter muita discussão jurídica em relação a essa questão dos dados, uso dos dados. Eu mesmo não conhecia essa possibilidade de limitação do uso dos dados, né? E entendo que provavelmente 99% das pessoas não sabem que podem limitar o seu uso, né? Agora, aqui é interessante que à medida em que autoriza ou não autoriza-se, está se optando por uma entrega de um serviço mais ou menos personalizada. Então, a contrapartida do refinamento na pesquisa ou de mais aprimoramento na pesquisa é a troca de dados, né? O que deve-se, a meu ver, considerar e com muito cuidado é a questão da utilização dele, né? A utilização com fins de exploração comercial e que deve ter, de fato, um balanceamento, porque tudo que se pode fazer para o bem pode se fazer para o mal também. Então, tem que se ter muita vigilância em relação a isso e certamente vai ser alvo de muita discussão, inclusive judicial, né? Essas ferramentas tecnológicas, eu estava comentando aqui, li no Jornal da Semana, o tal do MUM, que é modelo unificado multitarefa. Nós vamos deixar, pelo que eu entendi, de fazer pesquisa, mas a
o próprio buscador vai trazer sua pesquisa pronta diante de uma pergunta. Então, é uma sofisticação que envolve tanta informação envolvida, pessoal, para te dar essa entrega, entender o que você está querendo, relativizar com sua localização, características pessoais, gostos, para dar a entrega da resposta que seja adequada. Então, nós vamos ter muita discussão aí pela frente, mas é fruto de um aprimoramento tecnológico. A aula que eu tive hoje aqui, a doutora Camila, parece aquele tour da Disney behind the scenes, né? Da Disney. Disney é maravilhoso, mas tem todo um atrás das cenas, né? De trabalho, de aprimoramentos que a gente não vê, né? E esses detalhes não, essas ferramentas de limitação, tal, a gente não conhece e deveria, eu acredito que deveria ser revelado, para que dê a oportunidade do usuário fazer esse trade-off, essa troca, né? Estou dando meus dados, mas estou recebendo algo melhor em troca, senão ele não faz trade-off. É esse tipo de coisa que acredito que deveria ser a tônica daqui para frente dessas relações, que são muito complicadas, muito difíceis, e são relações novas que nós não estamos acostumados. Com certeza, o princípio da transparência, né? No fim, é o grande pilar aqui dessa conversa e de todos esses novos desafios. Bom, eu queria agradecer muitíssimo aos nossos palestrantes, ao nosso debatedor, doutora Camila, doutor Eduardo Nisso, doutor Eduardo Mendonça, agradecer também aos nossos intérpretes e principalmente à BPI por organizar também esse congresso, a nossa audiência. Espero que vocês tenham gostado. A gente é obrigado a encerrar, mas agradeço mais uma vez a participação de todos e aos nossos palestrantes e debatedor. Muito obrigada. Muito obrigada.